Olá, boa tarde, ótima segunda-feira. A semana começa com frio, mas com muito sol no Rio Grande do Sul, depois de semanas de chuva. E o NT Sul começa agora com as principais notícias do dia e com a sua participação pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos falar sobre os impostos que pagamos. Você sabia que até a semana passada trabalhamos somente para bancar o governo? Talvez a gente não pense sobre impostos no dia a dia, mas na hora de encher o carrinho, o sentimento é inevitável. É quase a metade do valor que a gente paga da mercadoria é pago em impostos. É um absurdo. Esse país tem que mudar. E você já comprou aquele presentinho básico para o seu namorado ou namorada? A gente mostra como está o sentimento dos cachoeirenses para a data do Dia dos Namorados. Vamos mostrar um trabalho de um grupo realizado em Cachoeira do Sul para vencer o vício do cigarro. Mais de 18 milhões de brasileiros fumam. O país ocupa a 8ª posição em todo o mundo. De encontro a isso, a boa notícia é que nos últimos anos, mais pessoas deixam de fumar. E nisso, o Brasil está se tornando campeão. E esse pessoal aqui do fundo, está colaborando para as estatísticas. Semanalmente, eles se reúnem na busca de ajuda, de auxílio para poder abandonar o vício. 110 pacientes participam da primeira etapa de colocação de próteses dentárias da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Quem participou virou literalmente em sorrisos. Não vai filmar, vai mostrar. Existo-se. E ainda vamos receber no estúdio do NT Sul o secretário de Agricultura, Interior, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ronaldo Toné, para falar sobre as fiscalizações da Prefeitura a estabelecimentos da cidade. O NT Sul está no ar. O Rio Grande do Sul registrou 16 mortes no trânsito desde a tarde de sexta-feira. A maioria dos acidentes ocorreu em estradas federais. Um homem de 54 anos morreu em um acidente por volta das 9h30 da noite de ontem, no quilômetro 45 da RS 403, em Cachoeira do Sul. Conforme informações do Batalhão Rodoviário Estadual de Cachoeira do Sul, o motorista teria perdido o controle do veículo e bateu numa árvore. O condutor, identificado como Antônio Inei Vargas Prus, estava sozinho no veículo e morreu no local. Cerca de 3.000 pessoas, segundo estimativa dos organizadores, prestigiaram o Feirão de Usados e Carreteiro Solidário promovido pelos clubes de Rotary de Cachoeira do Sul, isso no domingo. O evento aconteceu nos pavilhões da Feira Livre Municipal. A movimentação começou cedo nos pavilhões da Feira Livre Municipal na manhã deste domingo, onde representantes dos clubes de Rotary aguardavam a comunidade com bancas dispondo de toda sorte de produtos para comércio a baixos valores. As doações arrecadadas junto à comunidade, que variavam desde vestuário até móveis e utilidades domésticas, foram comercializadas a fim de que os lucros sejam revertidos a entidades assistenciais da cidade. O evento tradicional em Cachoeira do Sul ocorre desde 2011 e conta com a parceria do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, que designa militares para a elaboração do carreteiro, que neste ano consumiu 400 quilos de carne e foi comercializado a R$ 7,00. Diferentemente de anos anteriores, quando uma única entidade era escolhida para ser beneficiada pelos lucros do feirão e carreteiro, neste ano cada clube de serviço receberá um percentual do montante, com autonomia para destinar a algum projeto desenvolvido ou entidade escolhida. No ano passado foram arrecadados R$ 29 mil no feirão e a meta é manter ou superar os números. Os números finais, conforme os organizadores, serão divulgados em 15 dias. Este ano nós vamos fazer um pouco diferente, até as outras 6 edições que a gente fez, nós alavancávamos uma entidade e todo o valor era destinado para aquela entidade. Este ano, em função dessa atividade ficar conhecida e as entidades aguardarem todos os anos, nós estamos fazendo diferente. Nós vamos dividir o valor entre os clubes e os clubes, então, atendam seus projetos e busquem as suas entidades que eles apoiam, porque cada clube tem os projetos, beneficiam as entidades, assim fica mais fácil. Cada entidade, na verdade, vai administrar o recurso que recebe. Cada entidade vai receber o recurso que a gente não sabe quanto ainda, vai ser dividido entre os 5 clubes, a Casa da Amizade, os Rotarate, Interate, e aí eles atendem as entidades conforme eles têm
eles têm atendido, né? Porque os clubes, na verdade, os clubes de Rotary, ele é um grande pronto-socorro das entidades sociais do nosso município num momento tão difícil que a gente está vivendo. Depois dessa atividade, o foco é a venda da rifa da Mercedes? Sim, exatamente. Nós estamos, então até o final do ano nós estamos com, na verdade as entidades estão vendendo, né? Nós criamos vamos dizer assim, uma concorrência entre as entidades, uma concorrência saudável, onde elas estão vendendo a rifa do carro e a gente tem uma perspectiva de arrecadar em torno de 400 mil reais para todas as entidades que estão participando, que são 21 entidades. Como é que está a aceitação da rifa? Muito boa, muito boa. Nós temos distribuído hoje mais de 30 mil números. Só para te ter uma ideia, a PAI já vendeu mais de 1000 números. Que eu lembro assim das entidades que a PAI realmente é uma entidade que chama atenção pelo trabalho que eles prestam e pelo reconhecimento. Ela é uma marca, na verdade, na comunidade, né? Quando se procura fazer alguma coisa para ajudar alguma entidade, a PAI, a Asilo, são entidades que têm uma marca. Vamos fazer um leilão da panela aqui, ó. Uma bela programação, né? Mostrando que a comunidade pode se mobilizar em favor daquilo que é bom para ela própria. O feirão de usados aí também e o supercarreteiro promovido pelo Rotary. E o rio Jacuí, que já tinha começado a baixar em Cachoeira do Sul, voltou a subir ontem e está em 23 metros e 40 centímetros, conforme medição de hoje de manhã na barragem do Fandango. Com isso, segue sem previsão de volta para casa para as famílias que estão abrigadas no pavilhão da FENARROS. Em todo o Rio Grande do Sul, 12 mil pessoas estão fora de casa. João Paulo Ferreira. Nós continuamos acompanhando todas as informações com relação às chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. No último final de semana, o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, esteve sobrevoando algumas regiões do estado que foram mais atingidas pelas chuvas, como é o caso da região de São Jerônimo, região metropolitana, também Veranópolis e principalmente a região fronteiriça de Uruguaiana. Como vocês podem ver ao fundo, outro motivo de preocupação aqui em Cachoeira do Sul é o nível do rio Jacuí, que voltou a subir na medição feita hoje pela manhã, atingindo a marca de 23 metros e 40 centímetros. Isso, de certa forma, desperta um alerta novamente por parte da Defesa Civil e também da Secretaria da Estás. Eu conversei há pouco com o secretário da Estás, Newton Fortes, que confirmou que a contabilidade das pessoas que seguem atendidas pela Secretaria segue a mesma da semana passada. 30 famílias estão ali no pavilhão da FENARROS porque estão desabrigadas. São 71 adultos e 107 crianças. Conversei também com o coordenador da Defesa Civil, Edson Júnior, que me confirmou que hoje o único motivo de preocupação aqui em Cachoeira do Sul é a ponte ali da 109, próximo da Ubra. Aquela ponte foi interditada na última sexta-feira, então quem se utiliza daquele trajeto, daquele local para ir e vir do trabalho, da escola ou para a cidade, busque um caminho alternativo. Inclusive, ele há pouco estava com técnicos da prefeitura buscando uma alternativa, então, porque aquela ponte está interditada. Nós do NT Sul seguimos acompanhando todos os desdobramentos, todas as informações com relação às chuvas, às cheias aqui do Rio Grande do Sul e também de Cachoeira do Sul. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens, não chove. As temperaturas ficam entre 7 e 20 graus. A terça-feira será de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer, noite de céu limpo, não chove, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura sobe e o sol aparece durante todo o dia, não chove. As temperaturas ficam entre 12 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O Dia dos Namorados terá nuvens em algumas regiões, mas o tempo permanece seco e o sol brilha durante todo o dia, deixando a tarde com temperatura bastante agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 21.
Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. E em Santa Maria, na região central, 20. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 19 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18. Agora 12:09, depois do intervalo aqui no NT Sul, vamos falar sobre os impostos que pagamos aos governos. Você sabia que até semana passada trabalhamos somente para bancar o governo? Talvez a gente não pense sobre impostos no dia a dia, mas na hora de encher o carrinho, o sentimento é inevitável. É quase a metade do valor que a gente paga da mercadoria é pago em impostos. É um absurdo, absurdo, absurdo. Esse país tem que mudar. E ainda hoje vamos mostrar um trabalho de grupo realizado em Cachoeira do Sul para vencer o vício do cigarro. Mais de 18 milhões de brasileiros fumam. O país ocupa a 8ª posição em todo o mundo. De encontro a isso, a boa notícia é que nos últimos anos, mais pessoas deixam de fumar. E nisso, o Brasil está se tornando campeão. E esse pessoal aqui do fundo, está colaborando para as estatísticas. Semanalmente, eles se reúnem na busca de ajuda, de auxílio, para poder abandonar o vício. O NT Sul volta já. Mais da metade dos tributos pagos pelos brasileiros está concentrada no consumo, ou seja, um assalariado mínimo que despende de 50% de sua renda para comprar produtos da cesta básica, proporcionalmente paga muito mais imposto do que uma pessoa que gaste apenas 5% ou 10% de sua renda para sustentar a família. É no caixa do supermercado que a injustiça de nosso sistema tributário fica mais evidente. Talvez a gente não pense sobre impostos no dia a dia, mas na hora de encher o carrinho, o sentimento é inevitável. É quase a metade do valor que a gente paga da mercadoria é pago em impostos. É um absurdo, absurdo, absurdo. Esse país tem que mudar. A Cirlei comprou 13 itens neste supermercado, desembolsou R$50, mas podia ter gastado bem menos. Eu gastei R$50 aproximadamente e 12 está distribuído de impostos para o estadual e o federal. Acredita? Quer dizer que as minhas contas na realidade seriam 30 e poucos. Não comprei nenhum supérfluo, só o material necessário para sobreviver. Segundo o Instituto de Planejamento e Tributação, o brasileiro trabalha 153 dias só para pagar impostos. Em média, cada trabalhador arca com 35% da carga tributária nacional. Nesse bolo, o que se diferencia de pessoa para pessoa é o imposto sobre a renda e sobre a propriedade. Já no caso de bens e consumos, que representam mais da metade do tributo pago, o custo é o mesmo para todo mundo. Uma situação injusta, segundo este economista. Pegando o raciocínio de 17% ICMS, 17% incidindo sobre todos os gastos de quem ganha 2 salários mínimos, isto representa um valor maior, entende? Um peso maior do que os 17% sobre o consumo de alguém que tem renda alta e só gasta 30%, 50% da sua renda em consumo. Então, quem gasta menos da sua renda em consumo, mesmo pagando a mesma alíquota, tem uma incidência e uma despesa tributária menor do que tem uma renda baixa. O dinheiro arrecadado com os impostos é dividido entre os entes federados. Hoje a União retém cerca de 60% do total. O restante vai para os estados e municípios, que acabam ficando com a menor parte do bolo. E além dos impostos que pagamos, há valores absurdos que deixam de ser arrecadados pelo governo gaúcho. Tudo isso é registrado pelo Sonegômetro. Em cada compra, uma parte do valor representa os impostos. Mas você sabe quanto? R$ 17,56, numa compra de R$ 52,89. Nossa Senhora, 45%? 45%. O que a senhora achou? Realmente é exagerado, né? Tá louco. E ainda mais remédio, né? E remédio assim que se usa todo dia, né? O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é o principal tributo pago pela população, que espera receber o retorno em infraestrutura e serviços públicos. Na verdade, a gente desconhece totalmente, né? A gente só se dá conta quando vai olhar.
e a gente não sabe exatamente o que é feito com esses impostos depois, né? A gente só vê que eles devem ser utilizados para alguma coisa em benefício da população, mas não tem certeza, né? O que falta é a compensação, serviços, né? Imposto eu acho que seria de menos, né? Só até, alguns até talvez seja pouco, né? Mas talvez os serviços sejam também muito poucos, né? Para que as pessoas saibam o quanto pagam de tributos, a FEComércio instalou em seu prédio na capital o impostômetro. Ele calcula os valores arrecadados pelas 3 esferas de governo, incluindo multas, juros e correção monetária. Quem passa pelo túnel da Conceição hoje vê que de janeiro até agora os brasileiros já pagaram mais de 940 bilhões de reais de tributos. No Brasil nós temos um sistema tributário tão complexo que quando a gente vai ao supermercado e ao final da nota a gente tem um valor de tributação, o que basicamente você tem ali é um valor aproximado, porque basicamente é impossível dizer com certeza a totalidade de tributo que está envolvida num produto em específico. Nós acreditamos que a partir de algumas mudanças que possa haver na legislação tributária, se consiga buscar uma tributação mais simples e, portanto, mais transparente. Já a Associação dos Técnicos Tributários do Rio Grande do Sul afirma que os valores pagos pela população em tributos são altos devido a um desequilíbrio nas cobranças e na fiscalização. Por isso, a AFOCEF criou o sonegômetro, que aponta o valor que o Estado deixa de receber devido à sonegação do ICMS. Segundo o marcador, já foram mais de 3 bilhões de reais desde janeiro. Como a sonegação é alta, tu tem que aumentar mais a carga tributária. Só que na economia tem o que chamamos de curva de Laffer, né? Que chega a um ponto que tu vai aumentando a carga tributária, ela vai correspondendo. Mas chega a um ponto que quanto mais tu aumenta, mais cai a arrecadação. E isso é no Brasil. Isso é no Brasil. Porque o imposto aumenta para pobre, para trabalhador. Né? Não aumenta para aqueles que têm uma maior capacidade de contribuição. Os dados sobre sonegação no Estado e no Brasil podem ser encontrados no site www.sonegômetro-rs.org.br. Realmente os governos arrecadam bastante, né? São bons na hora de arrecadar os recursos, porém o retorno, os serviços que o cidadão deveria receber são sempre precários. Além dessa questão da injustiça, tanta gente deixando de pagar os seus impostos, como acabou de mostrar a reportagem, tudo isso que é registrado pelo sonegômetro. Bom, a gente fala agora sobre uma outra polêmica que se instalou aqui no estado do Rio Grande do Sul sobre os açougues. A promotora de justiça Débora Becker recebeu na última sexta-feira uma comitiva da Prefeitura de Cachoeira do Sul para tratar mais uma vez das normas sanitárias para o funcionamento desses estabelecimentos, dos açougues. O termo de ajuste de conduta deveria ter sido assinado pelo prefeito, mas a promotora atendeu ao pedido e vai aguardar o encontro de GG com o governador José Ivo Sartori para só depois então firmar esse TAC. Veja o que disse o prefeito à repórter Gabriela Bello. Foi uma reunião muito boa com a promotora. Eu levei lá o secretário Roger, o secretário Ronaldo Toné, a minha procuradoria jurídica, a doutora Juliana e o doutor Leonel, mas as técnicas e fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde e da Agricultura e Pecuária. E dizer que nós hoje continuamos a lapidar para que nós tenhamos um TAC, nós vamos fazer esse TAC, né? Eu acho que é o momento de se fazer um TAC, porque realmente Cachoeira estava omissa, vamos dizer assim, tanto na parte de esclarecimento para os comerciantes, como também na parte da fiscalização. E hoje nós demos um passo adiante e nós vamos aguardar um pouco, porque nós estamos tentando, eu estou tentando uma audiência com o governador do estado para a semana que vem, a fim de que nós possamos conversar com ele para ver se nós podemos fazer com que essa fiscalização dê um tempo, vamos ver qual é o tempo que nós podemos conseguir junto ao governador do estado para que o comerciante possa ter mais tempo para se adequar às novas leis. A promotora Débora já gostaria que este TAC fosse assinado durante esta semana, mas o senhor preferiu que fosse... Não, é que ela entendeu que são 7 pontos, parece, 7 ou 8 pontos do TAC, e alguns foram passíveis de discussão.
e tem que se readequar em alguns itens ali. Mas ela foi muito sensível, ela foi muito compreensiva nessa parte, viu que realmente a prefeitura está fazendo a parte dela, que nós estamos fazendo tudo para que nós possamos fazer o justo para todos, para que tanto o comerciante, todo aquele que ganha o seu pão na comercialização de produtos, tanto da carne como também dos hortifrutigranjeiros, não saiam prejudicados, porque nós sabemos quanto faz falta esse dinheiro para o seu sustento. Quando agora o TAC deve ser assinado? Ainda não foi aprazado ainda, né? Porque a doutora vai agora fazer uma nova compilação com as nossas sugestões e nós vamos apresentar provavelmente outras sugestões, mas não vai tardar muito. Ela ficou de nos avisar quando a parte dela estiver pronta e nós vamos lá para rediscutir o TAC. Mas já ficou certo que nós vamos fazer esse TAC, ela se tranquilizou, porque todas as medidas mínimas e indispensáveis para que a prefeitura também se adequasse, né, com os seus profissionais habilitados e esclarecidos, para também dar o esclarecimento correto para os produtores. Ela foi muito compreensiva, aceitou a nossa sugestão e nós vamos agora, a semana que vem, provavelmente, se assim desejar o governador do estado e nos receber, nós vamos com os 12 prefeitos aqui da região, porque hoje nós já temos mais de 80 municípios que foram fiscalizados. Daqui a pouquinho aqui no NT Sul a gente vai receber o secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vamos ampliar este assunto sobre as fiscalizações, este TAC, enfim, as adequações que esses estabelecimentos que comercializam carnes, enfim, vão precisar fazer, não só em Cachoeira do Sul, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente atualiza agora a situação da campanha de vacinação contra a gripe, que terminou na sexta-feira. Cachoeira do Sul não atingiu a meta de vacinação neste ano. Porém, as unidades de saúde seguem disponibilizando as doses para a população. É isso mesmo, Daniel. Eu vou conversar com a Andréia Santos, ela que é coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde. Andréia, esse ano Cachoeira do Sul não atingiu a meta, que na verdade não é um privilégio apenas de Cachoeira do Sul. Isso foi uma demanda geral no Brasil todo, né, de não atingir a meta. Pois é, infelizmente nós não atingimos a meta em grupos bem importantes, né? Somente em 2 grupos, que são as puérperas e os indígenas. Nós continuamos com a vacinação conforme a demanda da população. As doses que agora estão disponíveis em todas as salas de vacina continuam liberadas, né, para a população em geral. Elas vão acabar, a gente estima que mais uma semana ou 2 a gente terá doses. Mas, então, a gente recomenda as orientações de prevenção à gripe, né? Já que muitas pessoas que correm maiores riscos não estão imunizadas, a gente pede mais atenção ainda nos cuidados da transmissão do vírus da influenza para nós não termos casos graves. É importante a gente lembrar, Daniel, que aquelas pessoas que, porventura, estão dentro do grupo de risco ou não, elas têm essa disponibilidade nas unidades de saúde, a vacina para que ela possa também ser vacinada. Sim, a única diferença é que durante esta semana as unidades já voltam no horário normal, né? Não tem mais aquele horário estendido que nós continuamos durante a prorrogação. Então, durante o funcionamento normal das unidades, ainda temos dose da vacina influenza em todas e em alguns ESF já acabaram, né? A gente faz um pequeno remanejo interno, nós não receberemos mais doses de outros lugares. Então, o que nós temos aqui, a gente está fazendo um chamamento para a população, toda a população, qualquer faixa etária, qualquer condição de saúde, desde que liberada pelo seu médico, se encaminha, então, antes dos frios, das chuvas, para as salas de vacina para receber a sua dose que está disponível, né? Segue também a segunda etapa da vacinação para bebês. Sim, nós temos sempre que reservar a segunda dose dos bebês, que geralmente são os primo-vacinados, né? Nós também poderemos ter criança um pouquinho maior que nunca recebeu vacina, elas recebem a primeira dose em 2 etapas, né? Metade da dose e 30 dias depois a outra metade para completar o esquema. Mas isso só quando é a primeira dose. Então, nessa situação, as unidades já deixaram reservadas essas doses porque já sabe quantas crianças vão retornar, né, para procurar. E, independente disso, as doses que estão nas unidades estão disponíveis para toda a população. Agora, 12h26, o NT Sul faz uma rápida pausa para o intervalo e, a seguir, a gente fala sobre o Dia dos Namorados. Você já comprou aquele presentinho básico para o seu namorado ou namorada?
a gente mostra como está o sentimento dos cachoeirenses para a data. 110 pacientes participam da primeira etapa de colocação de próteses dentárias da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Quem participou virou literalmente em sorrisos. Não vai ficar, vai mostrar. Existo-se. E ainda, vamos receber aqui no estúdio do NT Sul o secretário de Agricultura, Interior, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ronaldo Toné, para falar sobre as fiscalizações da Prefeitura a estabelecimentos da cidade. Nós já voltamos. Agora, meio-dia e 29, o NT Sul já está de volta ao vivo. 12 de junho é Dia dos Namorados. Será que o cachoeirense se preparou para essa data? Nossa equipe foi às ruas para descobrir. Hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Você já se perguntou quanto vale o seu amor? Nas vitrines das lojas, a paixão é estampada. Marcas, modelos, preços e muitas variações. Você já escolheu o presente do seu namorado ou da sua namorada? Quanto vale o seu amor? As longas filas e os preços especiais dos estabelecimentos em datas comemorativas como o Dia dos Namorados parecem que foram trocados pela indefinição do presente, que desta vez ficou para a última hora. Já comprou o presente da namorada? Ainda não. Sabe a preferência dela? O que fazer para alegrar a namorada nesse dia 12? Não sei ainda, cara. Conhece o gosto dela? Um pouco. Surpresa vale nesse momento? Sim. Isso aí. Então. Obrigado. Já comprou presente do namorado? Não, ainda não. Tem alguma preferência? Sabe bem o gosto dele para agradar ele nesse Dia dos Namorados? Pior que não. Não? Não. Surpresa é o que vai valer? Sim. Já comprou presente da namorada? Ainda não. Tem alguma preferência? Já sabe o caminho para deixar ela bem contente nesse dia? Estamos procurando hoje ainda. Você sabe o gosto dela? Sabe a preferência? Sei. Mas tem aqueles que se anteciparam e já garantiram o presente do seu amor. Já comprou o presente do namorado? Já. Não pode deixar passar em branco? Não, não pode. É importante a data? Muito importante. 25 anos de namoro é importante. Já comprou o presente para a namorada? Já comprei. Tá na mão já. Não pode deixar passar em branco? Não pode. E tem até quem queira de presente uma namorada. Já comprou o presente da namorada? Tem que arrumar a namorada ainda, né? Terminamos o namoro, estamos sem namorada. Mas então vamos aproveitar a oportunidade aí, ó, um candidato aí, ó, cachoeirenses. Qual é o seu nome? Alex. Alex, quantos anos, Alex? 35. E o presente ideal hoje seria uma namorada, então? Exatamente, uma namorada carinhosa, cheirosa, estudante, que estude, que queira alguma coisa na vida, assim como eu. Então tá aí, ó, o Alex tá aí disponível para você que quer dar um presente para ele no Dia dos Namorados. Ele busca uma namorada. Como você pode ver, a dúvida paira sobre a imaginação e o bolso do cachoeirense, que ainda não se decidiu de que forma vai agradar o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo ou a sua esposa. Mas e você que está assistindo, já decidiu como vai presentear o seu namorado, a sua namorada hoje, Dia dos Namorados? Em tempos de crise, eu acho que o pessoal trocou realmente o presente pelo afeto, pelo carinho, pelo abraço, por um beijo, não é? Mas claro que não pode deixar passar a data simplesmente em branco, o Dia dos Namorados. Quem não está comemorando muito são os comerciantes, mas você de casa, claro, não deixe passar a data em vão com seu cônjuge, namorado, enfim, aproveite a data. 110 pacientes participaram da primeira etapa para receberem próteses dentárias da Prefeitura de Cachoeira do Sul. O convênio trouxe ao município os profissionais da empresa vencedora do processo licitatório da cidade de Tucunduva, também aqui do Rio Grande do Sul. Outras 3 etapas devem ocorrer ainda neste mês. No consultório da Liga, como os cachoeirenses batizaram, a tarde foi de alegria. Entre os 110 pacientes estavam seu Lauro e Dona Geni. O simpático casal tem o mesmo sonho, ganhar um novo sorriso. Mas no meio da entrevista, um detalhe importante para ele. Satisfeito com os atendimentos? Por enquanto sim, né? Por enquanto sim. Daria para falar que sem a mobília aqui fica ruim. Não vai mostrar, cara.
Ah, existo, sim. Mas o procedimento agora deve ser feito, então, no inferior. Correto. Eu só consigo mastigar na parte de cima, né? Claro que eu pego bem na parte de baixo também. O bom é que faz piada com a situação. Sim, corretamente. Enquanto o seu Lauro contava de maneira divertida seu problema, jeito que escolheu para levar sua vida, sua esposa passava pela etapa de moldagem. São 4 etapas da fase de confecção da prótese, mas esses pacientes já passaram pelas nossas unidades para fazer triagem com nossos profissionais da rede, os SFs, PSFs, sindicatos conveniados. O paciente, estando apto, passou para a etapa seguinte, que seria a etapa de confecção da prótese, onde os profissionais estão trabalhando aqui, tem 2 dentistas da empresa, uma técnica em prótese dentária e mais o pessoal administrativo. Tá? Essa parte de confecção da prótese, que é a primeira etapa hoje, a gente está no processo de moldagem, tá? Que é a cópia, o negativo da boca, passa para uma fase de laboratório, onde já tem a protesista que está vazando os modelos, que está fazendo o positivo, que é uma cópia da boca, daí, fiel, e aí vai para o laboratório para eles fazerem os passos seguintes, onde tem, na próxima sexta-feira, esses pacientes retornarão aqui à unidade, onde nós vamos fazer, os profissionais vão fazer algumas medidas, seleção da cor dos dentes, do modelo de dente, conforme o sexo e a idade, é uma definição profissional com o paciente desse modelo. Na terceira etapa que esse paciente vai vir, vai ser 10, 17, 24, esses pacientes virão para a terceira etapa, onde testarão os dentes numa fase em cera ainda, que se tiver que fazer alguma modificação, algum posicionamento, é possível fazer. E a quarta etapa, que a gente já quer tá aguardando muito, que é a colocação das próteses. Imaginavam que a procura seria tanta? Imaginávamos. Quando eu entrei em contato com o Cassol, no período do processo licitatório, o Cassol já nos informou que era uma população que tinha carência e essa necessidade de fazer também essa reabilitação, que é muito importante, né? A saúde começa pela boca. Então, nesse sentido, o Cassol já tinha nos orientado, nós temos 90 mil habitantes em Cachoeira do Sul e provavelmente nós tenhamos entre 20% e 30% da população necessitada dessa reabilitação. Então, nós já esperávamos. Trabalho grandioso, mas que darão conta. Exatamente, que principalmente nos traz a gratificação na hora de entregar para o paciente essa prótese e ter do paciente esse retorno, né, tanto na saúde quanto também esteticamente. Nós estamos muito contentes porque há uma demanda, né, uma procura reprimida aqui no Hospital da Liga, que está sob o comando do Cassolzinho, nosso querido Cassol, e do Roger Gomes da Rosa, que se empenhou muito para se concretizar esse sonho de muitos cachoeirenses. Nós temos agora, nessa primeira etapa, uma procura tão grande que o Cassol já autorizou o procedimento em 110 dentaduras, 110 moldagens. E aqui tem os profissionais que vieram lá de Tucunduva, que ganhou a licitação, junto com os nossos profissionais aqui da UBRA, junto com os nossos profissionais especialistas aqui do Hospital da Liga, fazendo com que as pessoas não tenham mais constrangimento quando sorrirem. Hoje é um dia de comemoração, a gente está satisfeito que nós conquistamos para os cachoeirenses 100 próteses dentárias por mês. Hoje nós estamos até ultrapassando a meta, vamos a 110. Parabenizar o Cassol, que fez todo esse projeto, fez esse estudo, me passou, e a gente, em conjunto, concluímos que essa parte curativa na odontologia ela era precisa em Cachoeira do Sul. Fazemos a parte de prevenção também, mas vamos começar a agir na ponta lá, na parte curativa, e os resultados estão aí. O coordenador conta de que forma o trabalho destes profissionais deve ser pago e como pretende ampliá-lo. Nós temos um repasse do Ministério da Saúde de 15 mil mensais. Então, nós fizemos a contratação dessa empresa em cima desse teto que o Ministério passa em função de cálculos populacionais. Tá? Nós teremos assim, nós temos a possibilidade, já estamos estudando, de fazer um mutirão a partir de agosto, vamos começar a estudar através da Secretaria, da nossa equipe técnica, para que, se houver uma demanda muito grande, a gente está sendo lento o movimento das rurais ainda, porque a gente não está conseguindo observar, mas com certeza tem muita gente no meio rural, tem a população indígena que a gente quer ir fazer um trabalho de avaliação para poder beneficiar essas comunidades também.
Parabéns a toda a equipe da Prefeitura pelo projeto, né? Quando a gente vê esse sorriso das pessoas, com certeza é muito bacana, uma questão que tem a ver com dignidade humana, né? Parabéns aí a todos os envolvidos e que esse projeto possa se perpetuar aí na cidade e para outras regiões também. Gente, a gente fala agora sobre o cigarro, que é uma droga, causa dependência química, muitas doenças e até pode matar. Mas deixar de fumar é possível. Aqui em Cachoeira do Sul, por iniciativa de um médico, foi criado um grupo que se reúne semanalmente justamente com esse objetivo. E os resultados têm sido promissores. O emocionado depoimento da dona Celita mostra bem o que significa para uma pessoa conseguir ficar sem cigarro, nem que seja por apenas um mês. Ela recorda de um passeio que fez com o neto. Ele olhou para mim e disse assim: "Vó, tu notou que nós caminhamos e tu não parou uma vez?" Digo: "Não tem, meu neto, eu sentei na praça, doutor, e chorei." Dona Celita teve recaída e agora não perde mais nenhuma reunião do grupo antitabagismo do posto de estratégia de saúde da família do bairro Ponte Verde. Mais de 18 milhões de brasileiros fumam. O país ocupa a 8ª posição em todo o mundo. De encontro a isso, a boa notícia é que nos últimos anos, mais pessoas deixam de fumar. E nisso, o Brasil está se tornando campeão. E esse pessoal aqui do fundo, está colaborando para as estatísticas. Semanalmente, eles se reúnem na busca de ajuda, de auxílio para poder abandonar o vício. O grupo surgiu há cerca de 1 ano e meio por iniciativa do médico nefrologista Pedro Aurélio. E como esse é o único grupo dentro do sistema de saúde da cidade, as mais de 200 pessoas que já passaram por aqui vêm de todos os cantos. Com isso, o espaço da unidade sanitária ficou pequeno e há mais de 1 ano os encontros acontecem no salão da APAI. Dr. Pedro passou por capacitação especial, se habilitou a liderar um grupo e também receitar os medicamentos para controle do tabagismo que são fornecidos pelo SUS. É um auxílio extra importante? Sim, é um auxílio que nós consideramos como fundamental. Porque, principalmente porque essa medicação ela diminui bastante ou às vezes até elimina o problema da síndrome da abstinência, porque o cigarro causa uma dependência química, como outras drogas. E naturalmente, quando a pessoa para de usar essa substância química, ela vai ter o que nós chamamos de síndrome da abstinência. A medicação que o paciente usa, ela justamente bloqueia esses sintomas desagradáveis da síndrome da abstinência. E, ao mesmo tempo, ela diminui aquela fissura pelo cigarro. A recaída é normal? A recaída é normal. E até é algo que nós entendemos que vai acontecer com boa parte dos pacientes que pararam de fumar. Porque muitas vezes o ambiente onde o paciente vive, ele favorece a que ele retorne ao uso do tabaco. O caminho, então, é a persistência? O caminho é a persistência, sem dúvida, perseverar. Pesquisa realizada pela revista científica britânica The Lancet aponta que em 2015, em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo era viciada em cigarro. Que em 1990, 1 em cada 12 mulheres fumava e em 2015 a proporção aumentou para 1 fumante a cada 20 mulheres. Em 1990, a cada 3 homens, 1 era fumante. Já em 2015, 1 homem em cada 4 fumava. Paralelamente a isso, nesses 15 anos, o número de mortes relacionadas ao tabaco aumentou 4,7%. Essa mesma pesquisa destaca positivamente o Brasil. Entre 1990 e 2015, o índice de homens fumantes caiu de 29% para 12% e de mulheres de 19% para 8%. E são argumentos como esse, aliados a histórias de vivências do dia a dia do consultório e muita motivação, que o grupo antitabagismo consegue comemorar um índice de sucesso em torno de 15%. O Rudimar tem 57 anos e desde os 17 fumava. Há quase um mês longe da nicotina, ele já se sente bem diferente. Eu jogo futebol, né?
jogava 5 minutos e pedia para ser substituído, porque cansava, né? Agora eu corro 90 minutos, é uma grande diferença, né? Isso te dá motivação para persistir? Sim, com certeza, né? Não só o grupo como ajuda aqui, né, que a gente tem, a minha esposa também me ajuda bastante. Éder, há 2 meses no grupo, que resultados tu já obteve até agora? Qual é a tua situação? Eu fumava 1,5 carteiras por dia. Agora, com o tratamento que eu andei fazendo, eu acho que num mês eu fumei 3 carteiras só. No mês inteiro? No mês inteiro. É uma vitória? É uma vitória, mãe, tá louco. E tu te sente outro, comecei até a fazer academia, tudo, para dar mais um estímulo, né? E eu participo da igreja, tudo que é coisa, tudo junto para poder ajudar. E aí agora eu estava sem medicação e estava meio retraída, andei fumando. Eu digo, não, vou procurar de novo a tomar minha medicação para ver se eu paro de vez. Hoje fazem 80 dias que eu parei de fumar e eu participo do grupo em torno de 65 dias. E o grupo tem sido interessante como manutenção, como suporte para conseguir parar. O que já mudou na tua vida? O que tu já sentiu de positivo neste período? Voz, respiração, sabores. Quando nós chegamos aqui para fazer essa reportagem, nós cruzamos com a Vera, ali na entradinha, no portão de acesso, fumando. Né, Vera? A Vera veio para a primeira reunião dela. Vera, como tu te sente? Qual a tua sensação após esse primeiro encontro? O que tu espera a partir de agora? Espero parar de fumar, vou tentar, né? O que te motiva a querer parar de fumar? Por quê? É o mau cheiro mesmo e os gastos, né? Gasta muito? E fumo muito. E estou me sentindo mal pelo cheiro mesmo. Nas roupas. Alguém reclama? Reclama, meu filho reclama muito, a minha neta. Tu tens alguma limitação, respiração ou algum problema físico já em função do cigarro? Não, não tenho nada, graças a Deus. Ainda não? Não, é por vontade própria mesmo. E tu vai seguir o tratamento? Vou tentar. Vou tentar. E vou conseguir, se Deus quiser. E a gente conversa agora com o Ronaldo Toné, aqui no estúdio do NT Sul, ele que é secretário de Interior, secretário de Agricultura e também responsável pela pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio em Cachoeira do Sul. Ronaldo, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Secretário, o senhor está à frente de um processo muito importante aqui em Cachoeira do Sul, que são questões relacionadas à fiscalização, e que são assuntos latentes, né, aqui na cidade nas últimas semanas, passando por agroindústria, passando por discussões com açougues, um novo decreto estadual também nessa área. Começando pelo aspecto das agroindústrias, que foi algo que chocou também um pouco, fiscalizações que foram feitas, como é que está esse trabalho de conscientização e também de fiscalização a esses estabelecimentos? Olha, esse processo ajudou muito o Poder Público Municipal a repensar as suas estratégias, os seus métodos, as suas ações até o momento. Nós somos uma administração que está apenas no 6º mês. Então, portanto, nós temos bastante tempo para fazer essas correções. Então, nesse aspecto é de se comemorar. Na área da agricultura e pecuária, o que se estabeleceu lá, junto com os técnicos da Secretaria, é que nós vamos trabalhar em 3 frentes que já estão constituídas. Nós vamos ter uma gestão objetiva para a Feira Livre, enquanto estrutura física e de apoio aos feirantes, que hoje são em número de mais de 50. Tá? Nós vamos ter uma outra gestão específica da área da fiscalização, do sistema de inspeção municipal, sim, que também já está definido, quem fica, quem vai fazer as articulações, e também na questão da agroindústria que tu tocaste, que é uma ação que tem que se fazer muito mais de fomento, de orientação, de educação, do que qualquer outra coisa. Porque eu acredito que nós vamos ter boas respostas, e é isso que nós precisamos. Novos empreendedores, tanto urbanos quanto rurais, que possam agregar valor, no caso dos do campo, na sua produção, e trazer esses produtos para o consumo local, fazendo com que a economia gire, possa
trazer mais empregos, de preferência formais, tá? E nós possamos atingir esses objetivos, que é o desenvolvimento econômico com distribuição de renda e justiça social. Ok. Secretário, inclusive, se falou muito, especialmente na última semana, agora nem tanto, porque já alguns grupos de trabalho se formaram, as coisas já estão um pouco mais claras, mas chegando a dar o tom de que os agricultores ou aqueles que trabalham com agroindústrias estariam sendo perseguidos, de certa maneira, né, por uma legislação, enfim, que estariam tendo ali o seu sustento posto em xeque, de acordo com as novas determinações. O senhor entende dessa maneira também, ou essas legislações, resoluções, enfim, elas vêm também para dar mais segurança, no fim das contas, para aquele que vai consumir, para quem vai receber um produto? Não, o objetivo da legislação visa a questão da saúde. Claro. Tá? A segurança alimentar, essa é a expressão. Em Cachoeira houveram 3 ações patrocinadas pelo Ministério Público, com o apoio de vários órgãos de segurança e com requisição de fiscais da saúde e da agricultura e pecuária de Cachoeira do Sul e também do meio ambiente. Então são ações em benefício da população, para evitar que o consumo de produtos, especialmente de origem animal, que não estejam devidamente manipulados, que não tenham sido conservados nas melhores condições, enfim, que eles não venham criar problemas. E também, óbvio, houve uma certa surpresa, porque as resoluções elas não vieram com um tempo de conhecimento prévio. Normalmente, não sempre, as resoluções, as portarias, elas estabelecem um prazo de adaptação. 90 dias, 180 dias, para que, a partir da sua publicação, as pessoas tomem ciência e façam as adequações nas suas práticas. No caso aí, no processamento de alimentos de origem animal, principalmente, claro, mas também tem de outras origens. Nessa discussão, o Ministério Público, em cima de denúncias, promoveu e vem promovendo, não de agora, já de algum tempo, ações nessa área. Me preocupa um pouco, sinceramente, de que nós passemos a achar que quem fiscaliza normas existentes com o intuito de proteger as pessoas na sua saúde, passem a ser as pessoas erradas. E quem está errado nas suas práticas, segundo a técnica, segundo dizem as normas, passe a ser aqueles que estão sendo vítimas, que estão sendo os coitadinhos. Eu acho que não, nem uma coisa nem outra. Quem fiscaliza está cumprindo a obrigação. E quem eventualmente está agindo de maneira incorreta tem que ter a sensibilidade de se adequar o mais rápido possível. Ou possa, até que essas normas, por alguma razão científica e não política, venham a ser abrandadas. O que eu acho muito difícil. O que nós poderíamos ter, isso sim, eu acho que está correto esta crítica, é um prazo de adaptação, que eu não vou dizer que é 90 dias, 180 dias, até porque essas legislações, elas não são recentes. As portarias que regulamentam, sim, mas as regras sanitárias, elas têm 10, 20, 30 e tem uma que tem 60 anos de idade. Ou seja, o susto veio justamente quando houve a fiscalização e as pessoas passaram a sentir que seria cobrado efetivamente aquilo que já estava no papel. E aí a gente observa uma coisa que a doutora Débora Becker, a promotora, tem nos alertado nas diversas reuniões que nós temos participado. A falta de fiscalização sistemática, que é aquela que acontece rotineiramente, acabou criando uma grande quantidade de empresas irregulares. Vejam, não são clandestinas, não são bandidas, elas não são criminosas, elas estão irregulares. Por quê? Porque elas nunca foram visitadas, elas nunca foram compelidas por alguém para mudar as suas práticas e adaptá-las à legislação. Com isso, a maioria, vamos dizer assim, estava irregular. E aí essa quantidade de pessoas reagiram fortemente a um ato que é absolutamente legal e necessário da fiscalização. Ok, nesse sentido agora também há o papel da Prefeitura de se adaptar no sentido justamente de acompanhar, de dar essa fiscalização. Essa semana foi publicado justamente a contratação de técnicos, enfim, pessoas justamente para essas áreas. O senhor pode nos falar um pouco sobre isso? Isto já é uma consequência das ações do Ministério Público. Então, o Ministério Público questionou a Prefeitura de Cachoeira do Sul do que ela estava fazendo
Entra aí um termo de ajustamento de conduta, inclusive. A possibilidade está se tratando disso, não foi assinado, mas está se discutindo esses termos. Tá? Então, o que o Ministério Público questionou? Sim, mas o que a Prefeitura está fazendo? O que as suas diversas secretarias que interagem nessa questão da segurança alimentar está fazendo? Tem estrutura para fazer uma fiscalização, como eu disse, rotineira, ordinária, sistemática? Se não tem, pretende fazer? E essa é a resposta que o Ministério Público quer do Executivo Municipal. E a resposta que está sendo dada pelo prefeito Sérgio Gnatti é de que sim, aquilo que não está com a estrutura necessária para fazer a fiscalização vai ser adaptado, vão ser contratadas pessoas, vão ser disponibilizados veículos, vamos dar condições financeiras até para cursos e outras coisas que eventualmente contribuam para esse trabalho, que é orientativo, mas também que é de fiscalização. Uma coisa não impede a outra e na medida da legislação tem que caminhar em paralelo. Ok, ainda quero voltar aqui rapidinho na questão dos açougues, mas antes preciso falar sobre uma outra secretaria, uma outra grande incumbência que o senhor tem, que é de cuidar do interior, a Secretaria de Interior, que cuida aí de estradas, enfim. Cachoeira vem sofrendo com chuvas há quase 3 semanas, né, o Rio Grande do Sul de maneira geral, e evidentemente com uma grande extensão de estradas de interior, estradas de chão, está um verdadeiro terror. Todo dia a gente recebe fotos, né, problemas em pontes, muito barro em alguns pontos, grandes valetas. Como é que a Prefeitura vai se preparar aí, tão logo pare a chuva para retomar e fazer esse trabalho que vai ser um trabalho árduo, certamente, né, secretário? Nesse aspecto, a gente sempre lembra que nós temos aproximadamente, né, ninguém mediu isso quilômetro a quilômetro, nós teríamos mais de 3 mil quilômetros de estradas vicinais de responsabilidade do município. Muito bem. E nós temos mais de 100 pontes, a maioria delas de madeira. Ou seja, pontes que são muito perecíveis. Qualquer chuva cai a cabeceira. E que não tem a capacidade para suportar as cargas que hoje passam por elas. Os caminhões bitrem, caminhões com tonelagem muito mais elevada do que as estruturas suportam. Então elas tendem a terem manutenção muito seguida. Então, quando chove, não é em Cachoeira, é no estado todo, as estradas interioranas não pavimentadas, elas sofrem as consequências disso. E ainda agregue a necessidade de ir e vir e os veículos pesados que transitam por estradas molhadas, o dano está feito. Nós temos no momento pelo menos 2 pontes interditadas, do São Nicolau na Porteira 7 e da 109 aqui depois da Ubra, que apresentaram danos significativos por causa da água, da correnteza e, obviamente, de algum caminhão pesado que passou quando essas pontes estavam submetidas a essas inundações. E nós temos próximo de 100 quilômetros de estradas vicinais que estão muito complicadas e que nós só vamos poder atacar essas estradas quando parar de chover. Aí nós vamos entrar com cascalho, com os nossos equipamentos de drenagem, as retros, já estão operando mesmo com chuva para fazer a drenagem, para não permitir que a água fique empoçada em cima das principais estradas, especialmente a estrada do Irapuá e da Sangafunda. Então, nós estamos trabalhando nisso. Mas é um trabalho que a gente faz, aproveita um período de seca, mas sabe que na próxima chuva, boa parte do que nós fizemos o problema retorna. Vai ser levado pela água. Mas é do jogo, é assim há centenas de anos e nós não vamos mudar essa realidade e contamos sim com o apoio dos produtores que sempre ajudam com máquinas, sempre estão dispostos e contamos com a compreensão deles que isso está além da vontade e da possibilidade de qualquer prefeitura. Vai ter que ser no sistema de mutirão, né? Com certeza. Tá, para a gente prosseguir aqui, voltando àquela questão dos açougues que a gente tocou rapidamente e objetivamente, secretário, as discussões seguem com os proprietários desses estabelecimentos, quem vende carne, enfim, fiambrerias, ou a partir de agora está tudo já na mão dos proprietários, já receberam as devidas orientações e não há mais esse papel da prefeitura? Não, nós precisamos conversar mais, nós nos comprometemos, inclusive, na reunião que aconteceu na quarta-feira à noite, na Casa de Cultura, com mais de 150 pessoas que participaram,
registraram sua presença, mais de 180 ali na lista de presença, nós nos comprometemos de continuarmos no processo de discussão e de informação sobre essas portarias. Paralelamente, o prefeito, junto com mais prefeitos da região desse consórcio Jacuí Centro, que são esses 12 municípios, começando em Caçapava, passando por Cachoeira e subindo em direção à Serra, até Sobradinho, Arroio do Tigre, essas lideranças políticas, vamos dizer assim, irão ao governador para tentar sensibilizá-lo, para dar uma certa carência, um certo prazo para a aplicabilidade dessa legislação, que nós não sabemos que se vai ser atendido ou não. Mas, independentemente disso, nós também temos que atuar nos responsáveis técnicos por essas empresas de todo tamanho, claro, que são, basicamente, vejam só, o pessoal da contabilidade. Não se falou, não se tinha falado até o momento nisso. Tem uma instância aí que é muito, e que é necessária e que é usada pelos empresários, que são os contabilistas. Sim. E eles podem também ajudar, se informarem da legislação, a essas empresas se regularizarem. Então, o nosso próximo passo na área da indústria e comércio é preparar um material e, se possível, combinando com os líderes dos contabilistas, uma reunião para explicar essa legislação. Porque, afinal de contas, cada um deles tem 1, 2, 3 ou mais empresas que eles representam contabilmente. Secretário, muito obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Sucesso nesse projeto também e em todas essas discussões que estão acontecendo aqui em Cachoeira do Sul. Secretário Ronaldo Toné é considerado um super secretário, né, na gestão do prefeito Gnatti aqui em Cachoeira do Sul, está à frente de 3 pastas, né? Secretaria de Interior, a Secretaria também da Agricultura e mais Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, sucesso nas suas atividades aí nesse ano, nesse momento complicado, né, de tanta chuva aí no nosso município. Mas isso passa, é natural e eu agradeço aí os votos. Vamos em frente, temos muito trabalho e acho que nós vamos chegar num bom lugar aí. Quando terminar esse governo, acho que nós vamos poder sair de cabeça erguida. Comemorar. E agradecidos aí pela oportunidade. Então tá, Jair. Muito obrigado.